Pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, bem-vindos de volta ao canal do Dr. Sam. Hoje estou com uma pessoa maravilhosa, vou ter o privilégio de a gente conversar e vamos falar sobre um assunto muito importante. Nesse mês de outubro, outubro rosa, vamos falar sobre saúde feminina. Não só saúde feminina, vamos falar sobre os desafios e como viver com a vida plena na mulher, para a mulher 40 mais. Então, você que tem uma mulher na sua vida, você que é mulher, você que tem pessoas maravilhosas na sua vida, essas mulheres maravilhosas que Deus nos presenteou, quero encorajar você, desde já, a compartilhar esse conteúdo. Eu estou nada mais, nada menos com a doutora Odalis aqui, Odalis Vasques, comigo, diretamente do Rio de Janeiro, e nós vamos estar conversando sobre a saúde da mulher 40 mais e práticas e dicas, papel e lápis na mão, porque vai ser, mais uma vez, uma aula maravilhosa. Doutora Odalis, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, muito obrigado pela sua atenção, querida. Olá, é muito bom estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite. É um prazer poder falar desse assunto, até porque eu sou parte desse grupo de 40 mais, é um grupo de mulheres que certamente precisam de um cuidado, um olhinho, um pouco de mais atenção para poder viver uma vida plena. Muito obrigada pelo convite, viu, Sam? É um prazer estar aqui. Maravilha. Doutora Odalis, a mulher, ela tem estágios, né? Então, ela tem a infância, ela tem a adolescência, ela tem a vida adulta e ela tem aí o 40 mais ou pós-menopausa. Eu gostaria de que nós pudéssemos falar de uma forma geral, né, sobre essa fisiologia, né, da menina, da adolescente, da jovem, a fase reprodutiva, né, a menopausa, pré-menopausa. Vamos falar sobre isso, né, porque a gente começa a ver nas mulheres achando assim, aquela conversa, puxa, eu só fiz olhar para o cartaz e já ganhei 200 gramas, era só uma foto do cheesecake, e hoje, se eu olhar para a foto, eu já ganho peso. Doutora Odalis, como é que funciona essa fisiologia da mulher em suas diferentes fases, de uma forma bem breve? Então, na infância a gente não tem hormônios, né? O ovário está adormecido, ele está em desenvolvimento. Na pré-adolescência, você começa a ter já um discreto aumento da produção hormonal e, com isso, variações no formato do corpo. Aí a mulher vai entrando na adolescência, vai entrando na menarca, faz o primeiro ciclo menstrual, os hormônios começam a subir, o corpo começa a se transformar, já começa a desabrochar e começa a se transformar em uma mulher. Nesse momento, há algumas mudanças importantes. O humor pode mudar, porque os hormônios mexem muito com o nosso humor, nossa capacidade de pensar, de avaliar. Então, a menina adolescente que está começando a ter hormônios, que está começando os primeiros ciclos menstruais, ela começa a ter oscilações de humor. Que isso vai persistir ou não em graus variáveis ao longo da vida, mas nesse momento é uma novidade para um corpo feminino. É uma coisa que não existia. Ela mesma não se entende de onde vem, para onde vai, por que eu estou pensando assim, por que eu estou com raiva, por que eu estou alegre, hoje eu não me aguento. Essas emoções, elas são importantes para o desenvolvimento cerebral. Então, nós temos que viver esse momento, ele é necessário. Então, a menina vai aprendendo a controlar suas emoções, ela vai aprendendo a controlar sua raiva, a melhorar o seu sono, a lidar com essas emoções. O que tem acontecido muito hoje em dia é que muitos pais têm trazido adolescentes para procurar uma medicação para ajudar com a raiva. E isso não é legal. Por quê? Porque ela precisa passar por essa fase, que a gente chama de poda neural, fazer uma mudança cerebral. Então, não é legal a gente intervir medicamentosamente, né, para mudar isso. O que a gente deve fazer nessas mudanças de hormônios na adolescência é aumentar o uso de antioxidantes, diminuir os carboidratos. Os carboidratos, eles terminam sendo excitatórios, então piora mais essa situação. E por incrível que pareça, as meninas procuram mais carboidrato, orientar a procurar carboidratos complexos, procurar maior quantidade de fibras, porque isso vai ajudar a melhorar, a passar mais fácil por essa fase. Mas medicar nunca é boa opção. Aí depois entra numa vida adulta, reprodutiva, e em 10 anos antes da última menstruação,
Então, se em média do Brasil a última menstruação é 52 anos, então 10 anos antes são 42. Então, no mínimo, se estima que a partir dos 42, todas as mulheres estão em climatério. Então, lógico, algumas mulheres vão parar de menstruar um pouco antes, outras um pouco depois, mas em média da população é 52. Então, 10 anos antes é chamado de climatério. O que seria o climatério? O climatério seria uma fase agora de descenso de hormônios. Então, a adolescente subiu, teve uma fase reprodutiva boa e depois entramos no climatério. Começam a descer alguns hormônios. E esse descenso de hormônio, de novo, mexe muito com o nosso cérebro, com o nosso humor, nossa cognição. E aí vem outros desafios, porque uma mulher nessa faixa etária está com filho pequeno, está na correria, está trabalhando, tem que cuidar de casa, né, Sami? E aí a mulher maravilha, né? Tem que fazer 100 coisas ao mesmo tempo, né? Você sabe que você que tem 5 filhos, sabe? Sua esposa sabe muito bem como que é isso. 6 filhos. Ah, 6? Eu achava que era 5. Pensa, 6 filhos. A tua esposa tem que cuidar dos 6 filhos, administrar a casa, fora de casa, trabalho. Então, é muita emoção. E no momento que os hormônios começam a descer, e aí começa a mudar o hormônio. Olha que interessante. O primeiro hormônio que desce, já mais ou menos por volta dos 30 e pouco, é a progesterona. E a progesterona, lógico, o progesterona é muito importante para a gestação, né? Quedas desse hormônio impede a mulher de engravidar. Mas a progesterona é o hormônio da calma. Eu brinco com as minhas pacientes e falo que é o hormônio da paz interior. Quando você tem progesterona alta, você não tem raiva. Você tem mais tranquilidade, mais paz, fica mais calma. Então, alguma coisa não deu certo, não tem problema, sabe? Você tá rindo, né? Pois é, porque você já convive com mulher que não tem progesterona. Então, o que acontece? Quando a progesterona desce, tudo é raiva. O que é isso? Para com aquilo. Não consegue dormir, né? Porque o sono precisa de progesterona alta, que aumenta o GABA, que é o neurotransmissor inibitório, e a gente dorme. Ou seja, a progesterona participa do sono. Então, como que a gente percebe que uma mulher está perdendo a progesterona? Ela começa a não dormir bem, a acordar facilmente durante a madrugada, ela começa a ficar irritada, impaciente. Então, tudo é o fim do mundo. Então, essas emoções, esses sentimentos estão ligados aos hormônios. Então, a mulher precisa entender que é uma fase, até meu corpo adaptar a uma nova situação. Muitas vezes, dependendo da situação, até a gente recomeça uma reposição de progesterona. A progesterona também protege o útero de doenças uterinas, como adenomiose, endometriose, miomatose, miomas. Todas essas doenças uterinas podem ser evitadas com a progesterona. E no climatério ele começa a descer e você começa a ser afetada por ela. E quando chega a menopausa, ou seja, considerado um ano sem menstruação, já decreta uma menopausa, porque às vezes no finalzinho da vida fica irregular, às vezes fica 3 meses sem vir, depois vem, uma loucura, porque cada 15 dias, o corpo fica uma loucura. Depois você entra na menopausa. A menopausa é uma fase onde os hormônios atualmente têm sido muito mais baixos do que antigamente, historicamente. Por quê? Porque antigamente, sabe, né? Não a tua mulher, mas a maioria das pessoas antigamente tinha muitos filhos. Então, 11 filhos, 10 filhos, 8 filhos, não era? Isso. A média brasileira hoje é 1 a 2. Né? A tua esposa e você são fora da curva, né? Vocês estão de parabéns. Porque ela teve 6 gestações, né? Ela perdeu algum bebê, Sam? Desculpa a pergunta. Eu acho que a primeira teve uma primeira gravidez que não vingou, acho que com... tá. Não foi até o final, assim. Então, 3 gestações mesmo foram 6. Então, a tua esposa, com 6 gestações, onde os picos hormonais ficam altíssimos, 8, 10 gestações, que nem antigamente, ele te deixa uma reserva hormonal. Quando o ovário para, a reserva começa a ser usada. Ela é guardada nos tecidos gordurosos, em vários tecidos ela é guardada. Então, quando a mulher não tem filhos, ou tem pouquíssimos filhos, ela não tem reserva. E se para piorar durante a vida hormonal dela, entre a adolescência entre a menarca e a menopausa, ainda usou bloqueadores de hormônios, ela não tem reserva. E aí que mora o problema, porque
nós precisamos de hormônios baixinhos para ter uma boa qualidade de vida na velhice. Não precisam ser picos altos, mas a gente precisa uma quantidade mínima para ter uma dignidade na vida. E muitas vezes essas mudanças comportamentais têm feito que os hormônios sejam mais baixos. Então, sabe, agora as mulheres têm menos hormônios do que antigamente. Então, eu tenho 40 e... Deixa eu ver. 47. 40 mais. 48, 40 mais um pouquinho. Então, assim, eu já uso progesterona há muito tempo, com certeza, para poder ter uma qualidade de vida, ter um cognitivo bom, ter um sono bom. Quem não dorme direito, como que acorda no dia seguinte? Acorda quebrada. Então, é isso. Então, essa é a nossa história fisiológica da nossa vida hormonal das mulheres. Esses são os desafios que nós vivemos, todas vamos viver e temos que viver. Perfeito. E aí, assim, em cada estágio, foi muito, muito elegante a forma como você descreveu, muito didática. Em cada estágio, né, você falou, né, do hormônio da paz, né, em que os hormônios, então, após a menarca, na vida adulta, né, que os hormônios razoavelmente estão trabalhando bem, você espera que estejam razoavelmente bem. O que é que eu preciso fazer? Porque, veja mesmo, você falou, por exemplo, que muitas vezes esses surtos de raiva súbita, né, são manifestações hormonais, né, nas emoções. E aí faz parte desse exercício eu diria, adolescer, né, de crescer essa gestão do humor, né, e não, em vez de eu dopar ou tentar fazer uma gestão química de fora, fazer uma gestão emocional. Calma, respira, né, faz parte de tornar-se adulta. E aí, assim, você falou dos carboidratos, né, que tem um papel importante nessa contribuição dessa vida de auxiliar na gestão, porque se eu tomo algo que vai exacerbar ou vai mascarar, isso pode trazer um desafio. Como é que os carboidratos ou que alimentação? Eu posso ter uma alimentação que vai me proporcionar viver com a vida plena, melhor, uma vida plena, para que eu possa ter uma melhor versão de mim mesma todos os dias? Claro que pode, né? Exatamente isso que você falou tudo. No início de uma adolescência, não podemos medicar essa adolescência. A gente precisa viver essas emoções exacerbadas, entendeu? É muito engraçado que você observa um adolescente, né? Tá assistindo, vamos supor, um jogo de futebol. Aí deu um erro, chora. Daqui a pouco tá com raiva. Daqui a pouco começa a rir, entre as lágrimas tá rindo. Então, assim, tudo muito intenso. É engraçado mesmo. Assim, você olha assim, em 5 minutos você vê todas as emoções intensas. As 4 estações do ano em 5 minutos, né? 5 minutos. E às vezes eu olho assim, dá vontade, às vezes até de rir, mas assim, a pessoa tá naquela emoção, né? Aí raiva, aí, daqui a pouco chora, aí chorando, de repente sorri. Sabe assim, muito louco. Então, essas emoções, elas fazem uma poda neural. Algumas emoções antigas, lembranças antigas, elas precisam ser expressadas. E eu preciso desenvolver novas habilidades sociais, de me relacionar. Então, tudo isso, tem até um filme que eu adorei, chama Divertidamente 2, que ele fala exatamente dessa fase da adolescência. Então, tudo isso aí foi colocado de uma maneira bem didática para ser entendida, eu acho que mais até pelos pais, porque nós precisamos compreender os adolescentes. Então, assim, eu fico olhando, às vezes, para mim, eu tenho 2 filhos mais ou menos nessa faixa, né? Fico olhando assim, calma, né? Fico pensando, né? Ele tá passando. Dos anos de sexo ou de um sexo só? Não, eu tenho uma menina e um menino. Ótimo. Então, aí eu fico olhando, quando tá. Eu fico pensando, ela tá passando naquele momento, né? Eu não fico com raiva. Então, esse que é a dica principal para os pais. Não tenha raiva, calma, é que ela está sofrendo, ela precisa passar por aquilo, mas aquilo é doloroso. Evoluir dói. Então, assim, se você reage, vai virar uma guerra. Não precisa reagir, você vai se sentir abandonada, vai se sentir desprezada pela família. Então, calma. Às vezes a gente tem que ficar calado nesse momento. Ela vai passar por essas emoções e ela vai administrar. Agora, a nutrição é fundamental nesse momento. E aí que às vezes a gente erra muito. Porque a gente não orienta a essas faixas etárias em transformação. Às vezes, até eu, como pai ou mãe, a gente talvez não saiba, né? Como orientar, verdade, né? Às vezes não sabe, né? Então, como que vou orientar se eu não sei, né?
Como que vou pedir uma coisa que eu não sei fazer, né? Você falou certo. Então, assim, às vezes você também não está sabendo o que é importante, né? Então, o que a gente tem que fazer? Evitar alimentos inflamatórios, né? Porque inflamação piora mais a bagunça, entende? Essa bagunça que a gente está conversando, essa bagunça hormonal, por assim dizer, ela piora mais quando você está inflamado. E quais são os alimentos mais inflamatórios? Aí vem o açúcar. Atenção, gente, papel e lápis na mão, anote aí os alimentos mais inflamatórios. Vai lá, manda bala, doutora. Então, encabeçando a lista, o açúcar, com certeza. O açúcar é um dos alimentos mais inflamatórios que a gente tem. Então, evitar alimentos ricos em carboidratos simples é muito importante. O segundo alimento muito inflamatório é o glúten, porque antigamente não era glúten transgênico, hoje a gente sabe que praticamente todo glúten que a gente consome é transgênico, então, sendo transgênico, ele tem muito mais glúten. Então, torna-se muito inflamatório, mesmo a ingesta de pequenas quantidades. Então, Mas isso eu não sabia. O transgênico tem muito mais glúten. Porque o glúten, sabe, ele é como se fosse um veneno da planta contra uma praga. Então, o glúten é como se fosse um mecanismo de sobrevivência da planta. Sim. Então, a planta faz as lectinas, o glúten é uma lectina, no objetivo de matar os insetos que querem comer a planta, entendeu? Então, o que foi feito quando você criou o trigo transgênico? A ideia, né? A gente tenta acreditar que foi essa a ideia, mas eu desconfio um pouco. Mas a ideia era, eu vou fazer um trigo que resista às pragas, para eu perder menos colheitas. Perfeito. Tá? Então, eles fizeram uma mudança genética para aquele trigo produzir mais glúten, ou seja, mais lectina, mais veneninho de inseto. Só que meio que errou na mão, sabe? Agora tem tanto veneninho que nos mata também, né? Que ficou tão, né, que morre. Errou na mão. Grilo e morreu, né? Entendeu? Coloquei um pouquinho demais. Meio que passou a mão, sabe? Então, assim, aquilo nos faz mal. Então, o glúten, como um veneninho, entre aspas, veneninho dos insetos, ele termina nos agredindo também. E sim, quando a gente vai comendo com frequência, é pior, porque você tem uma somação. E isso sem considerar as variações genéticas do metabolismo do glúten. Então, hoje tenho usado muitos exames genéticos e eu vejo que muitas pessoas não conseguem digerir o glúten, retirar o glúten do corpo, por erro genético. Então, para ele é pior ainda. Então, quer dizer o seguinte, isso é interessante, essa informação é muito interessante, gente, porque quando a doutora fala assim, o corpo não consegue digerir, isso é muito importante. É algo que chega no teu intestino e as células olham para você e dizem, cara, o que é isso aqui? O que eu vou fazer com isso aqui? Não sei o que eu vou fazer. Então, cara, é um corpo estranho, o que vamos fazer? Vamos atacar, vamos destruir. E aí isso chama-se sinais inflamatórios. Então, aumenta os sinais inflamatórios, né? E aí você imagina café da manhã, o pãozinho com bolinho, e aí o café da manhã, aí o lanche da manhã com uma bolachinha, um biscoitinho, aí depois do almoço mais um pouquinho, e aí na janta mais pãozinho, e aí eu imagino que isso um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, né? E o corpo sem saber o que fazer, isso causa um aumento significativo, gente, dos sinais inflamatórios a nível de lume intestinal, né? Que é a tua porta de entrada para decifrar o que fazer. Porque quando a tua porta está com o recepcionista bem preparado, ele vai decidir, opa, o senhor vai para essa sala, o senhor aguarda aqui, doutora Odalis ali, ela estava atendendo o senhor dessa forma, a doutora Odalis tem um consultório maravilhoso no Botafogo, e aí as recepcionistas vão decidir onde é que você vai sentar, antes ela chegar a você, porque ela está lá atendendo um monte de gente. Então, uma menina bem treinada vai designar para onde você vai sentar e como você vai ser atendida pela doutora Odalis. Agora, imagine essa recepcionista confusa, deixa todo mundo entrar né, se avoluma a situação lá e cria um caos, isso chama-se inflamação. É mais ou menos isso, né, doutora? É perfeitamente isso. Então, é uma bagunça da nossa administração inflamatória que termina atrapalhando tanto o intestino, predisposição a doenças autoimunes, alteração de humor, de comportamento. Então, evitar o glúten, principalmente nesses momentos, eu não recomendo glúten para ninguém. Se você me dizer, o glúten é importante para quê no corpo? Para nada. Então, qual a função do glúten? Nenhuma. Não existe uma função, eu não preciso de glúten. Agora, viver sem glúten para os celíacos, por exemplo, é um desafio enorme. Tudo tem glúten, tudo tem glúten. Então, assim, quando a gente
para de comer o pão, o bolo, o biscoito todo dia, você não está parando de comer, você está diminuindo a tua ingesta de glúten, que isso já vai ser muito favorável para essa menina adolescente ou para essa mulher no climatério. Porque a inflamação vai irritar mais, vai deixar mais em paz, vai piorar tudo. Então, o açúcar é um dos alimentos mais inflamatórios e ele atrapalha muito no humor também. O glúten e o leite. Você vai dizer o leite por quê? Tirando o leite materno, né, que é maravilhoso, né, o alimento mais importante da nossa vida, o leite materno. Tem até alguns bancos de leite materno em alguns países que é usado, que inclusive algumas pessoas atrofilistas e pessoas tomam. Então, assim, o leite materno é ótimo. Mas tirando o leite materno, vamos supor, leite de vaca, né? Eu não sou bezerro, nem você, então a gente não era para tomar isso, né? E quando a gente para pensar, mas eu sempre tomei. Quando eu era criança, eu sou da Bolívia, né? A gente morava numa cidade pequena. Aí vinha o leiteiro, era um vizinho nosso que tinha umas vaquinhas. Ele pegava uns litros de leite e trazia para casa todo dia. Entregava uns litros de leite. Ele produzia uns 25, 30 litros de leite por dia, uma vaquinha. Hoje em dia, uma vaca produz 130, 150 litros. Caramba! Você tem noção disso? Então, cuidar da vaca, pensa. A vaquinha antigamente era 20, 30 litros, agora 100 e blau. Então, assim, aquela 4 vezes mais. Se você procurar na internet, vaca leiteira brasileira, você vai ver uma vaquinha sofrendo com um peito que parece uma gestação, que na verdade é leite. Aí ela vai naqueles extratores de leite, tipo, quase pedir, por favor, arranque esse leite daqui que eu não aguento mais de dor. Então, ela sente dor, mastite, inflamação. Aí, nas mastites, às vezes, ela tem que usar antibiótico. Então, aquele leite, ele é quase pus, se você parar para pensar. Tanta inflamação que a vaca sofre, que aquilo é muito inflamatório. Então, além de não ser da nossa espécie, que isso aí pode ser discutido, temos o problema que as vacas têm um peito muito inflamado. Então, nesse peito extremamente inflamado, o que vai acontecer? Ele vai terminar levando essas citocinas inflamatórias para dentro do leite. E aí você vai ingerir e aquilo vai jogar fogo, vai jogar gasolina no fogo, você vai terminar piorando tudo muito mais. Então, é por esse motivo que eu recomendo retirar o leite do dia a dia. O Dari, estou numa fazenda, encontrei uma vaquinha que pasta, livre, feliz, que ela produz poucos litros de leite. Posso tomar? Até pode. Menos mal, sim. Saudável, pode tomar. Vou encontrar uma vaquinha dessa, né? Mas... encontrar uma, me fala que eu também. E aí, então, temos aqui, gente, 3 alimentos principais que a doutora mencionou para a gente: o glúten, o açúcar e o leite, industrializado, principalmente. Né? Ela deu um colher de chá para nós aí, na vaquinha feliz. Né? Se você achar uma vaquinha feliz que não é forçada ou estimulada por hormônio e não toma, né, antibióticos excessivos, ela deu um colher de chá para a gente, então, menos mal, né, para os que bebem leite. E aí, isso causa inflamação. E é interessante, né, doutora? Porque é o seguinte, que essa inflamação, começando no aparelho digestivo, aí você imagina uma menina, né, na infância, com seu biscoitinho, com seu leitinho, com seu todinho, e sua alimentação, porque, enfim, a vida é corrida, né? Então, lanço mão de alguns industrializados, né? Uma coisa que eu queria perguntar para ti é o óleo de soja, né? O óleo que nós temos aí, o canola, né? Eu não sei se a senhora já viu alguma árvore chamada canola, que você tem no seu jardim, uma canola. Né? Fala um pouco para a gente sobre os óleos. Então, o que você falou é fundamental. Então, além desses alimentos básicos inflamatórios, nós temos ainda os aditivos químicos da indústria. E aí, meu filho, olha, quanto mais você vê as mesmas marcas por várias questões, eles vão mudando os aditivos químicos. E é tanta química, como que um leite, né? Mas é assustador. Então, assim, nós vivemos hoje num momento de desafio, como pais, porque a gente fala, não toma isso, ele vai para a escola, todos estão tomando. Aí ele fala, tá todo mundo tomando, sou eu maluco que não toma. Deixa eu ver, deixa eu experimentar.
Então, é difícil. A gente vive um desafio bem importante nesse momento. É um desafio. Então, realmente, além de toda essa química, né, que traz, ainda temos as coisas que a gente usa para cozinhar. Olha, Sami, eu convido todo mundo que está aqui. Segunda-feira eu vou fazer uma live com uma pessoa assim que a saúde começa na cozinha, assim, cuidados na cozinha. Eu achei fantástico. Ela escreveu um livro a respeito disso, junto com o Dr. Bactéria, tendo vários estudos em pano de prata, estudos na esponja, estudos científicos em várias coisas, entendendo como que a gente pode cuidar mais do preparo dos alimentos. E um dos assuntos mais importantes desse preparo é o tipo de óleo. O tipo de óleo é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque por exemplo, que você estava comentando, né? Quando você vai usar alguns tipos de óleos vegetais, esse óleo vegetal, ele é quase que um plástico. Então, se você me perguntar assim, ó, qual é a química? Está a uma molécula do plástico. Então, cara, não pode fazer bem. Fora essa questão de não ser nem um pouquinho digerível, né? Ser uma gordura completamente alheia à nossa fisiologia, completamente artificial, né? Ela ainda tem as questões da procedência. Então, deu uma queda, mas a gente estava falando sobre os óleos. Então, os óleos são extremamente importantes no preparo dos alimentos. E o óleo de soja, ele tem uma molécula que é muito semelhante ao estradiol. Então, um menino que consome soja, seja ele em óleo, em leite, em o que for, esse menino tem mais chances de ficar estrogenizado, ou seja, ele tem algumas características sexuais femininas. Então, realmente, o óleo de soja para meninos, e tudo derivado da soja, para meninos é um veneno. E para as meninas? Tá, tudo bem, nós temos estrogênio, porém, o excesso de estrogênio, o predomínio estrogênico, vai causar alguns danos para o nosso corpo. Então, a menina já produz seu próprio estrogênio, e eu estou ingerindo um alimento que tem uma molécula muito semelhante ao estrogênio. Então, o que isso vai causar para essa menina? Esse estrogênio vai terminar aumentando o risco de câncer de mama, aumentando o risco de doenças uterinas, quando o estrogênio dispara comparado com a progesterona. Você tem vários distúrbios de útero. Isso vai mudar o teu humor, estrogênio é excitatório, progesterona é a calma. Então, esse desequilíbrio hormonal piora muito a saúde das meninas. Então, nesse momento, realmente, e é mais crucial nas fases de transição, né? Adolescência, climatério. Então, nesses momentos, evitar esses óleos, aliás, evitar sempre, né? Mas ali tem que se concentrar mais em evitar esse tipo de óleos, porque faz muito mal. E a canola é uma loucura, né? A canola não existe, né? Ele é uma sigla, Canadian Oil, que ele é extraído da couza. A couza é uma planta que, você tem uma noção, se você tiver ela perto das vacas, e as vacas começarem a comer essa planta, a couza, elas vão ter insuficiência cardíaca. A couza, ele leva a dilatação do coração, ele é um veneno para o coração. E o canola é feito a partir dessa planta. E lógico que tem concentrações muito menores, porém, é um veneno. Às vezes me arrepio, eu, como cardiologista, e isso me dói no coração, porque a propaganda diz que é melhor para o coração, pelo contrário, veneno para o coração. Assim. Então, é melhor evitar esse tipo de óleos. E aí a gente fala, e aí, Eudalys, o que a gente pode usar, né? Quais são os óleos que desinflamam você, que te ajudam a melhorar, né? Aí entra o óleo de coco. Então, hoje tem o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, em pó, tem ele líquido. Então, você pode cozinhar com isso no lugar de cozinhar com outro. Ah, mas o cheiro do coco incomoda. Hoje já tem até óleo sem cheiro de coco.
Sim. Para você cozinhar melhor. Agora, eu vou fritar um aipim, eu vou fritar algo grande, vamos supor. Se tiver que fritar algo, use um famoso, antigo banha de porco, né? Que sempre se usou na história. Maravilhosa, maravilhosa. Extremamente orgânico, reconhecem Isso, o tudo. cheiro incomoda, mas depois de um tempo você acostuma. E aí, quando você sente cheiro, você passa a gostar. Então, assim, cuidado com os olhos é muito fundamental nesses momentos de vida, né? Porque essas pequenas coisas, repetidamente, têm grandes efeitos, né? Então, realmente, sim, é muito importante evitar toda essa química, né? A gente, mesmo que a gente evite tudo isso, a gente está sendo agredido por poluição eletromagnética, água, contaminação do solo. Então, tudo isso alimentos sem nutrientes, então, assim, o crescimento rápido. Então, assim, das plantas, né? Você plantou hoje uma maçã, amanhã uma árvore, 2 meses uma maçã da Branca de Neve, aquela maçã redonda, grande, sem um ponto preto. Então, aquilo não pode ser natural, não vai ter o mesmo valor nutricional. Então, a gente vive um momento de desafio. Então, tudo que a gente puder fazer no dia a dia para melhorar a nossa qualidade de vida, a gente tem que fazer, né? A gente não pode ficar se negando a essa questão. Sim, e ficou muito bom esse aspecto aí, porque, veja mesmo, pessoal, a doutora Dália está trazendo para a gente, é muito interessante, porque, assim, não tem como você, às vezes, alguns vão falar eliminar. Eu acho uma proposta interessante, mas se você for para o mundo realista, é bem difícil. Então, se você puder reduzir, pelo menos aquilo que você tem controle, né? Ou seja, na sua cozinha, você faça isso, porque quando você sair das suas da sua porta para fora, do seu portão para fora, você vai estar exposto a isso. Ou seja, você está num restaurante com um colega, vai botar o papo em dia, aí vai pedir uma fatia de alguma coisa que você, né, não vai se tornar um antissocial. Vai pegar 2 colheradas ali, 2 aqui, né, talvez uma dentada ali, outra aqui, né, você já está exposto a isso. Então, se você puder, sobre aquilo que está sob seu controle, que é a sua cozinha, o seu lar, reduzir isso, tudo de bom. Então, tem um azeite, né, porque os óleos é interessante, tá, gente? Enquanto os açúcares vai despertar uma resposta imunológica, o glúten como vamos dizer assim, um composto químico vai provocar uma resposta e um posicionamento do teu corpo, né, de defesa. O óleo, pelo contrário, ele é absolutamente absorvido. E o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa entra nesse tipo de dieta, desde a sua infância, está comendo frango frito no almoço, né, aquele óleo onde a mãe assa frita o frango, frita carne, para fazer o feijão. Tem gente que coloca óleo para fazer feijão, enfim, né? Imagine isso. Então, você está exposto a óleo desde da sua tenra idade. Aí, quando chega na sua adolescência, não sabe por que, quando chega na menstruação, você quer subir pelas paredes de dor, né? E descobre que você está com endometriose. Por quê, gente? Essas gorduras têm uma afinidade. Por similaridade hormonal, que a doutora falou, ela é absorvida e distribuída em grandes partes do seu organismo, principalmente a nível uterino. Então, você começa a ter uma descamação ou um processo de crescimento do endométrio ali, de forma exacerbada e descontrolada. Você está, então, com o intestino inflamado e uma provocação a nível de endométrio, de inflamação, bingo, você aparece com endometriose e não sabe de onde veio. A minha mãe também tem, porque sua mãe teve a mesma dieta que você está tendo agora. A minha avó também teve, porque sua avó fritava assim, você está vivendo assim, e você vive com os hábitos alimentares da sua família. Então, isso está muito mais relacionado, gente, com comportamento. Isso que nos dá esperança. Veja que legal, né? O Dr. Dallas está trazendo para a gente uma esperança. Ou seja, aquilo que eu posso controlar, eu vou exercer esse controle, porque eu sei que meu filho da portão para fora vai ter uma dificuldade de dormir na casa do coleguinha, né? Os coleguinhas começam a convidar, tem escola, tem as atividades extraescolares, e enfim, vai acontecer. Não podemos blindar. Você pode fazer o melhor, né? Se esforçar ao máximo, mas enfim, vai estar exposto. Então, naquilo que estiver sob o seu controle, você pode fazer. E o que é interessante, gente, essas inflamações que aparecem no endométrio e a nível intestinal, às vezes não se encerra lá. Se projeta no seu fígado e vai aparecer na hipófise, né? Hipófise e o fígado estão extremamente conectados. E aí a pessoa, às vezes, aparece, doutora, com que a gente chama de tireoidite, não, hipófise não, na tireoide, tireoidite de Hashimoto, né? Então, assim, puxa, como
assim, o que é tireoidite Hashimoto? Então, o médico vai começar a suplementar ou complementar, né, com os hormônios tireoidianos. Quando a razão de tudo, gente, muitas vezes é inflamação. Não é isso, doutora? Com certeza, o que você falou foi fenomenal, porque se eu estou me alimentando errado, estou colocando combustível errado no corpo, claro que o corpo não vai funcionar. E aí, inflamando o endométrio, o que o ginecologista vai fazer para aquela menina adolescente que está com cólica menstrual, porque ela come óleos errados, porque está inflamando o endométrio, está descamando, dando cólica? Vai botar anticoncepcional hormonal. E olha o que a gente está fazendo. A gente está suprimindo aquela fase que ela mais precisava de administração de poda neural, de evolução cerebral, de crescimento. Pá, cortado por um medicamento. E aí o drama continua, né? A pessoa continua. Daqui a pouco, uma doença autoimune, a mais comum, tireoidite de Hashimoto, onde teu corpo começa a reagir contra as tuas células e você começa a matar elas. Onde começou a doença autoimune? A doença autoimune tem várias pernas, mas certamente intestino é uma das mais importantes, né? Aquele intestino que está sofrendo. Você tem quase uma quadra de futebol. Se eu esticasse todo as preguinhas do intestino e as cidades, você tem uma quadra de futebol. De Já pensou? Pensa, é muita coisa, né, Sami? Então, ter esse intestino adoecido, adoece meu corpo inteiro. Então, dali começam as doenças autoimunes. Eles têm uma perna e intestino. Tem uma questão genética? Tem. A gente sabe que a maioria das pessoas que desenvolvem doenças autoimunes, eles têm um receptor ineficiente de vitamina D. E isso hoje pode ser provado muito fácil com o exame na saliva. Aí, essa deficiência de receptor de vitamina D, associado com uma deficiência de vitamina D, né? Que para esse indivíduo que tem esse erro genético, ele precisa de altas doses de vitamina D. Assim que foi que nasceu o protocolo Coimbra, que ele foi um médico brasileiro, renomado no mundo, que todos os testes que ele fez no Brasil já foram replicados na Alemanha com resultados semelhantes. Altas doses de vitamina D ajudando a controlar doenças autoimunes, porque a vitamina D é anti-inflamatória, antioxidante, ele melhora a produção de hormônios, então a vitamina D melhora a imunidade, então ela nos ajuda a combater essa coisa toda que está acontecendo no intestino. E se você não tem os dois estão errados, é certo que você vai ter uma doença autoimune. Então não é todo mundo que vai ter, mas é um risco muito grande se você tem esse corpo, esse intestino inflamado. Então a gente precisa cuidar desse intestino, e nesse cuidado, mudança de dieta fundamental, ingesta de água o mais puro possível, se puder, sem alumínio. Aí tem uns filtros especiais para você cuidar da água da tua casa. Nunca a água foi tão contaminada na história da humanidade, né? Tubulações, enfim, transporte, então, o excesso de cloro. Então, cuidar da comida, cuidar da água. E se a gente puder fazer alguma coisa, a gente tem que fazer. Então, quando eu vejo esse intestino inflamado, sintomas: dor abdominal, diarreia com frequência, constipação. Eles são os sintomas tópicos: estufa, barriga enche de gases, cheiro das fezes. Aí são sinais de que o intestino está muito doentinho. Aí você precisa fazer uma intervenção. E aí, um dos produtos que eu amo muito é a Biovit Bioglican. A Biovit é uma beta-glicana que nos ajuda a apagar o fogo. Então, tá intestino, uma quadra de futebol pegando fogo. Aí tá começando a adoecer tireoide, tá começando a adoecer fígado, tá começando a adoecer útero, tá adoecendo tudo. Eu jogo como se eu apagasse o fogo. Eu faço uma modulação dessa inflamação, promovendo o reparo celular e, na consequência, o fígado melhora, o útero melhora, tireoidite melhora, humor melhora, porque tudo está ligado. Nosso corpo é assim, ó, tudo entrelaçado. Não existe sou o cardiologista que vê coração, sou o gastro que vê intestino. As coisas são ligadas. Então, é muito importante cuidar desse intestino. Às vezes, dependendo da situação, um probiótico, né, para tentar recompor essas bactérias intestinais que foram lesadas. Então, esse conjunto de ações pode ajudar muito a passar nessas fases com mais sucesso. Perfeito. E aí, então, assim, você tem o seu protocolo, né, para reduzir, preparar esse terreno biológico, desinflamar o terreno biológico com o uso do Biovit Bioglucan.
que foi um produto que me levou aí cerca de 30 anos para desenvolver. E os resultados são maravilhosos, não tem parado de chegar. Essa semana eu compartilhei contigo, né, do caso da... não é fibromialgia, é esclerose múltipla, né, uma pessoa fazendo uso de suporte de oxigênio por 8 anos, né, e reduzir, está desmamando o uso do oxigênio, bem interessante isso, mas assim, né, maravilhoso, maravilhoso. A esclerose múltipla também é uma doença autoimune, e aí tem várias. Né? Então, assim, eu tenho usado, tem paciente com muita doença autoimune, que hoje realmente, por isso tudo que a gente acabou de conversar, né, esse ambiente tóxico, os alimentos e tal, está cada vez mais frequente e bem cedo, está tendo isso bem cedo. Então, quando você usa a BioBit, você desinflama e você tem grandes benefícios autoimunes, lúpus, esclerose múltipla, tireoidite Hashimoto, problema de pele, dermatites, aí tem alopecia areata, tem tanta doença autoimune. E tudo pode melhorar quando a gente melhora e tem uma base, né, de comida e nutrição e a suplementação, às vezes com BioVit e outros probióticos que nos ajudam a melhorar isso tudo. O desafio, gente, é que a opção, né, e o BioVit encaixa aí bem interessante, é essa questão de você fazer uso, muitas vezes, do corticoide, né, porque o médico vai lá, você vai entrar com aquela manifestação exacerbada de um processo inflamatório, seja dermatológico, seja a nível articular, com a artrite reumatoide, ou fibromialgia, ou, né, artrite psoríaca, né, o doutor Odalis falou, né, uma pessoa inflamada tem um intestino que é ou 8 ou 800, né, ou constipado ou diarreico, né, não consegue ficar sem um laxante, a cada 5 dias um laxante. Então, assim, você está um saco de gato e muitas vezes o corticoide é a única opção para aliviar sintomas. Só lembrando, corticoide alivia sintomas. Na raiz disso tudo está um sistema imune desorganizado. Então, essa é a vantagem de você modular a resposta imune, como a doutora falou, você controlar, reduzir esses sinais inflamatórios por modulação da resposta imune, porque o teu sistema imune ele pode captar moléculas e ter informações precisas. Então, assim, o que me levou 30 anos para fazer é que essa agucidade, essa precisão, essa avidez com que o sistema imune capta as células do BioVit e BioGlucan, que faz com que você tenha uma resposta, muitas vezes, em um prazo muito curto. Isso é muito bom você, como profissional de saúde, estar nos ouvindo agora, né? Poder avaliar o BioVit e BioGlucan na sua prática clínica. E você que está nos assistindo, quiser saber mais sobre protocolos, uso e como fazer essa sua gestão, porque agora você, de fato, está nos 40, seu metabolismo já não é o mesmo, a doutora Odalis falou para a gente agora, né? O seu metabolismo mudou, né? Às vezes uma foto já faz você ganhar realmente 200 gramas só porque olhou para a foto do cheesecake, né? Não chegou nem a comer, né? Mas, assim, tem todo um cenário biológico, que certamente tu estás num grau inflamatório alto, com dificuldade de perder peso, metabolismo um pouco mais, né, um pouco mais lento, e ela falou então para a gente, nós devemos reduzir, né, essa dieta pró-inflamatória a uma dieta anti-inflamatória. Então, o que é uma dieta pró-inflamatória? É uma dieta que promove inflamação, que ela falou para a gente, a ingestão do glúten, a ingestão do açúcar, né, do leite, e falamos também sobre os óleos vegetais, né, que também é um grande agravante da inflamação. Então, se você reduzir isso, né, e fazer essa gestão da imunidade, você tem um sucesso. E aí você começa a ter uma vida pós do 40 mais, uma vida mais feliz, com mais disposição, né, doutora? Porque um corpo inflamado é um corpo que está com dificuldade, né? Sim. E aí, isso que você falou dos corticoides é extremamente importante, porque o corticoide faz o quê? Diminui o sistema imune. Então, diminui a inflamação. Mas ele não modula, ele diminui. Diminuir a inflamação não é um bom negócio. Porque você vai ter outros problemas, até mais graves. Porque aí mais bactérias, mais vírus, mais protozoários, mais infecções. Nem mesmo silenciosas, mas elas estão lá no teu corpo. Que você reduziu os soldados. Então, eu tinha um grupo de soldados que estavam matando todo mundo, errados, indisciplinados, fazendo tudo errado. O corticoide vai suprimir. Mas o que seria o certo? É pegar esses soldados e ensinar a trabalhar eficientemente.
Perfeito. Olha, esse aqui é tua Muito bom. célula, esse aqui é bactéria, esse aqui é vírus, esse aqui você guarda, esse aqui você ataca. E essa modulação do sistema imune é feita no intestino. Então, desinflamar o intestino com essas mudanças que a gente falou é fundamental para controlar. E o Biovit entra como um produto fantástico, porque ele é rápido para ensinar aos meus soldados a trabalhar direito. Então, quando a inflamação está exacerbada, já usei várias vezes em crises de asma, em crianças, em adultos. Eu uso Biovit, doses altas. E a pessoa pensa que está tomando corticoide, porque é o que mais se prescreve, né? Só que o corticoide é muito efeito colateral. Um dos maiores problemas do corticoide, principalmente na adolescência, é descalcificar o osso. Porque o corticoide, o que ele faz? Ele faz um fenômeno no corpo que chama neo é novo, glico, açúcar, gênese e formação. Neoglicogênese, forma açúcar a partir de outros tecidos. Então, ele termina perdendo a massa proteica, termina perdendo a massa magra e ele termina transformando um açúcar. Imagina uma adolescente que está em crescimento rápido, que eu preciso de osso, preciso de uma estrutura de colágeno, de fibra, para estruturar o corpo que está em desenvolvimento rápido, e eu coloco corticoide. Ela vai deformar o corpo. Sim. O osso não ganha força. Porque eu estou colocando uma coisa de fora que vai tirar o osso e ela precisa de osso nessa fase. Então, você compreende que o corticoide ele pode salvar vidas em algumas situações. E tem que ser muito bem ponderada. Bem pontual. No menor tempo possível. E assim, na minha prática diária, eu evito o máximo. Eu prefiro usar outras coisas. Então, assim, é uma questão de administração mesmo. Procurar que vai modular a inflamação, não suprimir, né? E que não tenha efeitos colaterais. Então, a mudança de dieta não tem efeitos colaterais. Todo efeito colateral é bom, né? Ou seja, não é colateral, outros benefícios, né? Então, usar o Biovit não existe. Qual o risco de eu tomar uma beta-glicana para desinflamar o meu intestino? Não existe risco, né? Eu posso dar no velhinho? Pode. Posso dar no jovem? Pode. Lá em casa todos tomamos. Minha mãe toma, eu tomo, meus filhos tomam. Por quê? Porque nós temos alguns erros genéticos e inflamatórios, a gente já sabe, eu tenho os receptores de vitamina D e outros errinhos aí. Minha família tem essas questões genéticas e inflamatórias, então eu sei que tem um ponto fraco, eu fortaleço. Aí a gente bom, né? Ficou muito legal esse aspecto aí que você falou, que o sistema imune ele pode aprender, né? Ele pode ser treinado, nós chamamos de sistema imune treinado. E, gente, isso vai ser para a tua vantagem. Então, você imagina, você está agora no seu 40 mais, né? Você já está no seu climatério, como a doutora falou, né? A partir dos 42 novos fora aí, já está no seu climatério, ou passou, encerrou. Então, se o corpo mudou o metabolismo, como você metaboliza os alimentos, como você ingere, o fato é o seguinte, o nosso dia a dia, inevitavelmente, eu e você, por mais disciplinado que você seja, você está exposto a sinais inflamatórios, ou seja, uma resposta imune. Nada melhor do que, como ela falou, treinar o seu soldado, o que é para atacar, o que é para defender, ou para guardar informação, só bate a foto desse bandido, guarda, depois você vai atacar quando ele aparecer, né? E tudo isso vai somar com que você tenha essa vida mais plena, com mais disposição. Então, atenção, gente, essa inflamação crônica, né, pequena, ou não é tão pequena, mas assim, não é tão aguda, não é tão alta, mas é contínua, é assustadora. E hoje você está após o seu 40, certamente, ou você tem alguém na sua família que é adolescente, aqui veio dicas maravilhosas para você. Eu conversei com o doutor Odalis, a doutora Odalis Clínica no Rio de Janeiro, e a doutora Odalis me diz uma coisa, como eu faço, né, para lhe acompanhar, conversar contigo, aonde eu lhe acho no mundo cibernético? Então, é muito fácil você botar doutora DRA Odalis, você vai encontrar meu Instagram, tenho um site no YouTube, doutora Odalis Vasquez, então é muito simples me contactar, a gente faz consulta online, a gente orienta em relação à nutrição, a gente orienta em relação à suplementação para ajudar a passar nas fases da vida. As consultas presenciais são aqui no Rio de Janeiro, a gente utiliza um mix entre suplementação personalizada e tecnologias altamente avançadas para melhorar e acelerar nossos processos de cura, porque a cura está em cada um de nós. A cura está no nosso corpo. Então, a gente tem que parar de atrapalhar e permitir e ajudar o nosso corpo para ele se resolver.
né? Então, nisso entra a suplementação. Existem muitos suplementos que tiram a raiva, que melhoram o humor, dão alegria. Por exemplo, a biomassa da banana verde, ele é muito importante nessa fase da adolescência e no final da vida, porque do ciclo menstrual, porque ele dá alegria, porque ele é rico em 5-HTP, um precursor de serotonina. Então, aumentar esses alimentos é importante. O chá verde aumenta a tianina, que diminui a raiva por aumentar a GABA por outro mecanismo diferente da progesterona. Então, tudo que aumenta o GABA, se você procurar alimentos que estimulam o GABA, você vai encontrar vários nutrientes que são interessantes nessa fase da vida. E, às vezes, uma suplementação ajuda mais ainda nesse momento. Foi um prazer estar aqui contigo, viu? Muito obrigada pelo convite, adorei nossa conversa. E me procurem aí nas redes sociais, você está aqui com a gente. Será um prazer poder ajudar. Gente, eu estive no consultório da doutora Odalis há alguns meses atrás, mais ou menos um mês atrás. Fiquei fascinado. Eu me senti entrando no próximo século. Então, além da medicina absolutamente profunda, e não só profunda, mas vasta, assim, de uma pluralidade gigantesca de abordagem que ela faz, que vai, né, muito além da especialidade dela em cardiologia. Ela tem muitos equipamentos que vão trazer celeridade e um diagnóstico preciso, uma abordagem muito interessante. Então, eu fiquei absolutamente fascinado com o consultório, com a prática clínica dela. Fiquei sabendo que ela está ainda investindo mais em equipamentos. Não para de comprar equipamentos para a clínica dela. Você precisa conhecer, tá, gente? Então, agenda, conversa com ela, se você tem dúvida. E, doutora Odalis, eu queria fazer outra pergunta para ti, antes da gente encerrar aqui. Eu já estou no meu 40 mais, já passei aí, estou, né, com certeza no meu climatério aí, finalizando aí, realmente, estou entrando realmente na minha menopausa, mas assim, estou, de certa forma, decepcionada comigo, não estou conseguindo perder peso, estou meio desapontada. Tem esperança para mim? Por onde eu começo, doutora? Entendi. Adorei teu papel de mulher pós-menopausa. Então, sempre há esperança. Olha, tudo na vida pode ser resolvido, tá? Então, não tem problema se você está começando com 50 ou 100 quilos. Não tem problema se você está começando quase com uma doença ou já muito doente. Sempre há esperança. E, às vezes, as pequenas coisas feitas de maneira prolongada têm grandes resultados. E, sim, em algumas situações, a gente precisa de uma ajuda extra. Mas qualquer começo é um ótimo começo. Você precisa começar, não importa qual é a tua situação atual. Começa com as coisas mais simples, mudando a dieta, bebendo mais água, procurando uma água melhor. Começa a se movimentar, procurar um exercício de força. Por que exercício de força? Porque a gente perde muito músculo fácil. Então, a musculatura vai e a gordura vai tomando conta. Então, a gente precisa fazer exercício de força. E, às vezes, se a pessoa é sedentária, eu até prefiro que comece com exercício de força, ganhar uma estrutura óssea, até para suportar o exercício aeróbico depois. Então, comece um pouquinho de exercício, entenda um pouquinho, se informe, procure, mude sua dieta e sempre há esperança. Tudo pode mudar, tá? Viva a esperança. Não desista, continue. Maravilha, gente. Olha, então há esperança para você. Que bom, uma boa notícia. Uma frase que eu ouvi de uma nutri, ela falou assim: o intestino é muito generoso conosco. Então, se você tirar os ataques, nosso corpo é muito generoso conosco. Doutora Odalis, sua esperança é para você que está na luta, querendo melhorar sua situação, sua saúde, para você ser uma mulher mais completa. Então, há esperança. Dá aí a dica. Segue a doutora Odalis nas mídias sociais. Faz pergunta a ela, uma pessoa extremamente solícita. Doutora Odalis, querida, muito obrigado pelo seu tempo, sua atenção e sua generosidade. Nada, um grande abraço, um beijo grande para todos vocês, Deus abençoe e até a próxima. Excelente, doutora. Maravilha, encerramos aqui. Querida, foi maravilhoso. Você é maravilhosa.